Boa noite, Rosângela, tudo bem? Rosângela, faz um teste para mim, vê se você consegue mandar mensagem no chat, só para a gente testar aqui esse modelo novo. Oi, Vander, Ângela, tudo bem? tudo, o som tá meio baixo, tá? Tá, deixa eu ajustar aqui. Isso. E eu também não tô vendo você. Aham. Só para. Hum, Tá bom. Só um pouquinho que eu vou conectar aqui, ó. Vander, tá tudo bem? Tô tentando conectar a web que não tá aparecendo aqui, a que você me emprestou. Ah, muda o, a entrada, porque às vezes ele. Aí, agora foi. É, agora apareceu a minha. Agora sim, agora apareceu aqui. Deixa eu ver se é essa, se vai melhorar a imagem. Ah, bem Isso, melhor, né? agora sim. Deixa eu só colocar aqui uma luz, ver se vai ficar melhor. Tá. Rosângela, deu certo, tá? Obrigada. É que a gente está fazendo um teste de outro formato aqui, então tá dando certo, tá bom? Nós já estamos. Oi, Tabita, tudo bem? Nós já estamos começando com a aula gravada, tá? Nós colocamos para gravar automaticamente também. Alguns testes aí que nós estamos fazendo para ver se dá certo, né? Ok. Guardando o pessoal entrar. Roberta, boa noite. Pessoal, vocês podem participar no chat aqui embaixo no QEA, tá? Que é, deixa eu ver aqui. Então, nós estamos fazendo um teste, tá bom? Para que a gente possa ver para a semana que vem no Summit, se nós vamos usar esse modelo aqui, tá? Wander, se você quiser testar o compartilhamento. Tabita, áudio, vídeo ok, obrigada. Tá me ouvindo bem, Ângela? Estou te ouvindo bem. Mexi nas configurações aqui. Deixa eu ver aqui que aí eu preciso depois te colocar. É, acho que você tem que habilitar alguma coisa para aparecer a apresentação. Acho que não, peraí. Tá. Aí embaixo, Vander, tem um compartilhar para você. Lá Não tá embaixo, um verdinho. não tá aparecendo. Embaixo, não?
Do Não, lado da mãozinha, não. não? Quer ver até? Não. Ok, deixa eu ver Deixa aqui eu se eu ver tenho que te aqui. habilitar. Peraí. Alterar funções. Tá, tá, tá. Não. Bom, qualquer coisa eu faço como a gente. Plano B, né? Ah, não, agora apareceu, Ângelo. Apareceu? Apareceu. Eu mexi numa configuração também. Tá. Faltam 2 minutinhos, ok? Vou pegar uma aguinha enquanto isso. Vamos ver quem está aí. Meire, tudo bem? Hoje nós vamos ficar nessa configuração, tá? Só aguardando mais uns 2, 3 minutinhos e nós começamos. Vou encerrar e vou fechar meu vídeo só para pegar uma aguinha aqui também, a garrafa. Uhum. Vamos mais. Quem chegou? Gemima, boa noite. Vamos testar para ver se vocês conseguem escrever aí no chat, gente. Escreve aí para mim quem já se inscreveu para o Wellbeing Summit, sim ou não. Vê se você acha o chat. Aqui é um formato um pouquinho diferente e é assim que vai funcionar no Summit, ok? Quem mais chegou? Dani Leonel, tudo bem? Vocês vão num Q&A, né? O Q&A. Opa, legal. Tabita inscrita. Conseguiu, Tabita. Dani, tudo certo? Tá ótimo. Então, nós vamos trabalhar nesse formato, que é nesse formato que nós vamos utilizar no Summit, ok? Por quê, gente? Porque quem mais? Vanessa Neri, tudo bem? Quanto tempo não conversamos, né? Esse formato é um formato que suporta um número maior de pessoas. Então, ele está aí até 500 pessoas, né? Nesse formato. Por isso que eu falei do meu sonho de 500, né? Estamos chegando, estamos caminhando para isso. E tudo bem, Vanessa? Perguntei aí quem está inscrita. Só a Tabita aqui do grupo? Quem está inscrito no Wellbeing Summit? Estou aguardando o pessoal entrando.
Então, nós vamos trabalhar nesse formato, tá? É, não dá para ver os demais comentários, Roberta? Você não consegue ver? A gente vai ter que. Gente, hoje a gente está fazendo um teste, né? Deixa eu ver se eu consigo. Se tem como não ver o seu. Vamos ver as configurações depois. Essa configuração eu não consigo fazer aqui. Ah, você só vê o seu. Dá uma olhadinha, Roberta. Lá em cima, para mim tem pendentes respondidas, descartadas. Dá uma olhadinha se você não consegue visualizar esses campos também, tá? Gente, vai ser muito bom a gente aproveitar o tempo aqui para fazer o teste, né? É, deixa eu ver. Eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Permitir perguntas anônimas, permitir aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar participantes podem curtir e participantes podem comentar. Achei aqui um lugarzinho. Roberta, dá uma olhadinha se você consegue ver agora. Rosângela só vê as minhas perguntas. Rosângela fez a sua inscrição. Muito bem, seja muito bem-vinda ao Wellbeing Summit. Dá uma olhada agora, gente, se vocês conseguem ver as outras. Pelo menos daqui para frente, tá? Agora sim. Legal, Tabita, obrigada. Eu mudei ali a configuração, né? Então, na semana que vem a gente já vai. é, Dani, eu vi aqui a sua pergunta, mudei, tá? Mudei, está no link de todos. O que, Dani? Vejo agora as perguntas e os meus comentários. Legal. Beleza. Mudei aqui a configuração. Dani colocou lá no grupo, tá, Dani? Acho que devo ter ajustado aqui, certo? Ok. Vamos ver quem mais está aqui. Juliana, tudo bem? Tereza. Quem mais? Meire, já falei. Selmar, tudo bem? Camila. Ó, gente, só as mulheres hoje, hein, Wander, fazendo, né, Então, tô ouvindo os nomes aí. as suas participações. Wander, eu não tô te vendo, tá? Só pra, não sei se Ah, tá, você, beleza, não foi proposital, que fui pegar uma aguinha também. tá. Gente, hoje nós temos aqui aquela aula que merece lá, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo. É aquela aula que merece caderninho de anotações, assim. Deixa eu perguntar. Eu acho que vale a pena a gente. Viviane não está conseguindo acesso. Por que será? Dani, obrigada. Dani, olha, sempre muito ágil. Sandra também não. Deixa eu ver se tem alguém no lounge aqui. Dani, pergunta qual é a mensagem que dá, fazendo favor, que eu tô vendo que você. Vamos ver se tem. Não tem lounge aqui, viu, Dani? Eu vou pegar o link aqui e vou colocar lá novamente. Esse que eu tô copiando aqui agora, tá? Ah, pede uma senha. Espera aí que eu já vou colocar. Só um pouquinho que a gente viu que poderia ter isso mesmo. Só um pouquinho.
que eu já vou colocar. Ó, tudo isso a gente tem que pensar pro dia, né, gente? Que bom que tá acontecendo hoje. Vamos ver se o pessoal tá conseguindo. Pessoal que tá aqui, foi pedido senha, gente. Será que Viviane, foi você que mandou mensagem lá no grupo dizendo que não estava conseguindo entrar? Escreve aí para mim, Viviane Alves, é isso mesmo. Isso mesmo. Acho que deu certo, então. Deu certo com a senha, Viviane? Bruno tá perguntando se as aulas ficam gravadas. O Bruno tá aqui. Ficam sim, tá? Eu disponibilizo amanhã. Gente, acho que vamos começar, ok? Nossa, deixa eu colocar aqui. A Meire disse que não pediu senha. É, eu imaginei, porque a gente viu lá uma senha, né, que pudesse, talvez porque não entrou pelo Zoom, às vezes pelo Google Chrome, né? Então tem essas coisas aí. Vamos lá, então, gente. Boa noite para vocês, meninos, meninas. Hoje nós estamos iniciando aqui com 10 minutinhos de atraso por conta das questões técnicas, né? É, hoje também nós estamos testando esse novo formato. Nós estamos aqui no formato de webinar, que é o formato que nós vamos utilizar no Summit. Nós vamos usar o Zoom no Summit porque nós precisamos ter a frequência de vocês, tá? Então, é por isso que nós vamos usar o Zoom e não o YouTube, para poder fazer a lista de frequência, tanto o check-in quanto o check-out aqui no Zoom, tá bom? Para quem chegou agora, os comentários é aqui nesse balãozinho com pontinho de interrogação, QEA, né, em português. Se vocês, eu vou olhando aqui as perguntas de vocês, se vocês tiverem. Para começar, eu acho que eu gostaria de saber quem aqui tem é, conhecimento da norma regulamentadora número 1, daquilo que de repente, né, Wander, de repente se tornou lei, que de repente, calma, né? De repente o Wander já vai me cortar, porque não foi de repente, né? É conhecimento dessa mudança que é regulamentada, né? Foi regulamentada, o novo texto da NR1 foi publicizado por decreto em agosto de 2024, teria, né, entraria em vigor efetivamente dia 26 de maio de 2025 e por pedidos, né, dentro da comissão tripartite, mudou-se para 2026. Mas nós temos muita coisa para conversar sobre isso. Pessoal que já conhece, nos ajude aí, né? Inclusive direcionando com perguntas, né? A Rosângela diz que já atua nas empresas, a Selma diz que sim, Vanessa também, Roberta vagamente. Então, eu gostaria de saber essa aula especialmente acerca da NR1, mesmo para aqueles que já têm conhecimento da NR1, vai ser
sempre nós temos o que aprender, né? Sempre nós temos o que aprender. Eu e o Vander tivemos uma reunião hoje conversando sobre isso, né? E falamos, puxa, tem tantas coisas que as pessoas estão dizendo e que não condizem com a verdade. Então, é muito importante que a gente possa ter esse momento. É uma aula é, preparatória para o Summit, porque Tereza disse que tem formação e está com propostas em andamento. Que ótimo! Para quem vai para o Wellbeing Summit, o que acontece? Nós temos no grupo, eu falei isso na semana passada também, é, pessoas de áreas distintas. Então, nós temos quem é da área do well-being, né? Especificamente, trabalha com bem-estar, pessoal do CHO, que trabalha com essa área, e tem o pessoal que veio dos SSTs, dos RHs, o pessoal da ergonomia. Então, tem o pessoal que já está mais alinhado com a NR1. Por isso, nós fizemos essas 2 semanas, pensamos nessas 2 semanas como um Esquenta Summit, para que, quando nós formos para o Summit na semana que vem, nós tenhamos já mais, né, familiaridade, para quem não tem, com a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar, e para aqueles que não têm tanta familiaridade com a norma regulamentadora. No fim, lá sexta-feira que vem, eu e o Vander estaremos juntos novamente e nós vamos falar justamente disso, como essas duas áreas se conectam, como elas estão alinhadas, né? Muitos já vêm trabalhando com a gente, já sabe, né, como é que nós alinhamos isso, mas nós vamos fazer esse fechamento sexta-feira. Ok, gente? Então, chat aberto, podem perguntar a hora que quiserem. O que nós vamos fazer é deixar, eu vou aqui, Vander, tratando, né, olhando aqui o chat, e quando eu achar interessante, a gente dá uma paradinha e vamos para as perguntas, pode ser? Perfeito. Ok? Veja se você consegue compartilhar. Só gostaria então de apresentar, esse é o Vander Fogaça. Aliás, eu vou deixar o Vander se apresentar, mas o Vander é, vai estar conosco no Wellbeing Summit. Ele vai estar no na sexta-feira conosco, né? O último dia, lá na sexta-feira à noite, justamente para trazer mais informações sobre a NR1, tá? Mas vamos deixar a palestra dele do Wellbeing Summit lá. Hoje nós vamos trabalhar com, especialmente com as questões da saúde mental, ou como ele mesmo escreveu ali, né? No título, a saúde integral do trabalhador, a integral no trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou defensora, né, da saúde integral, do ser humano como ser integral, né? Natália diz que o Vander tem muito conhecimento no assunto, é um excelente engenheiro de segurança, trabalha lá. A Natália já está te apresentando. Aproveite e absorvam muito. Muito legal, Natália. Vander, fica à vontade, tá? Assim, se precisar, eu vou deixar você aqui como apresentador principal, que aí o pessoal só vê a sua apresentação e você. E se precisar, né, pode verbalmente é, me acionar, que aí eu entro, ok? Beleza, então, Ângela. Apareceu a apresentação para vocês? Sim, apareceu. Então, beleza. Obrigado. Obrigado, Ângela, pela palavra. Obrigado aí pela iniciação. Eu vou começar me apresentando para vocês aqui, pessoal. Para mim é uma honra muito grande estar com vocês. Eu falo que eu já estou na área da segurança do trabalho, comecei em 2010, né, um pouco mais que uma década aí. Eu falo que na engenharia de segurança do trabalho eu vi muitas coisas boas acontecerem na minha vida. Também vi algumas coisas não tão boas assim, né? Responder em esfera criminal, por exemplo, por acidentes e coisas do tipo. Mas tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, o pão de cada dia que eu levo para minha casa é voltado à segurança do trabalho, é voltado à saúde mental dos trabalhadores. Hoje a gente desenvolve
atividade em mais de 120 empresas voltado à engenharia de segurança do trabalho aplicado, assim como a parte da saúde mental, tá? Então, é uma honra muito grande estar aqui, sou apaixonado por essa área, tudo que fala sobre comportamento humano, saúde mental e engenharia de segurança do trabalho, eu falo que eu vibro diferente, eu sou, de fato, apaixonado por essa área. Vou me apresentar para vocês aqui. Meu nome é Wander Fogaça, sou casado, né? Tenho um filho que vai fazer 11 meses, o Matheus, sou a paixão da minha vida, sou casado. Sou engenheiro de segurança do trabalho. A minha primeira formação na área da engenharia foi a engenharia civil. Por que que eu falo a minha primeira formação? Algumas palavras eu vou falar aqui, pessoal, talvez alguns que já estão envolvidos com a engenharia de segurança seja óbvio, mas talvez outras pessoas não tenham todo o conhecimento, então já peço até um pouquinho de paciência também, né, com os demais para a gente seguir a mesma ideia aí. Então, para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você tem que fazer uma formação numa engenharia qualquer, né? E eu fiz civil, porque minha esposa era arquiteta, hoje ela trabalha comigo na empresa, né? Então, depois eu fiz a especialização na engenharia de segurança do trabalho, junto com a especialização em gestão de projetos, que é um braço da engenharia mecânica. Então, em tese, na minha carteira do CREA, tem engenharia mecânica, civil e de segurança do trabalho. Atuo único e exclusivamente na segurança do trabalho, né? Tipo, você trabalha com laudo de vaso de pressão, na civil, fazendo casa? Não. Eu falo que a engenharia civil ela foi um caminho para me chegar até a engenharia de segurança do trabalho. Desde o meu primeiro dia de aula, nunca tive interesse em atuar na área da engenharia civil, né? Sempre com o objetivo ali na segurança do trabalho, né? A minha última especialização foi na área da psicologia, né? Fiz uma especialização em psicologia voltado ao comportamento do ser humano dentro do ambiente de trabalho, né? Onde a minha tese foi relacionada ali com um pouco de burnout e dentre outras características no ambiente de trabalho. Então, hoje, né, o assunto, a gente vai tratar um pouco sobre isso, sobre questão da ergonomia cognitiva e tudo mais. Então, foi uma especialização que eu fiz já faz 2 anos que eu me especializei nessa área. Aí, antes disso, fiz os cursos lá, técnica em segurança do trabalho, fiz um tecnólogo em recursos humanos, né, que na época, estou falando ali em meados de 2009, ali, eu tinha vontade, de repente, fazer concurso, né, falei, vou fazer o tecnólogo, que é um pouco mais rápido, né, o retorno técnico, vamos dizer assim, e o MEC reconhece como curso superior, mas também não atuei na área. Embora a segurança do trabalho ela tem um paralelo gigantesco com a equipe de RH, né? Quando a gente pensa lá no e-social, pensa em outras demandas voltadas ao RH, a segurança do trabalho ela está extremamente interligada a essas duas funções. Sou perito judicial, né? Numa região próxima da gente aqui, a 80 quilômetros. Por que que eu faço essa perícia um pouco longe? Porque hoje na nossa região, a Evolua, que é a empresa no qual a gente se opera, a gente não pode fazer a perícia judicial se tiver um treinamento meu. De repente, uma palestra igual essa, um período desse igual vocês estão comigo, se de repente você está dentro da empresa, eu tenho que declinar a perícia, eu não posso pegar. Eu atuo em duas áreas do conhecimento, né? A área de insalubridade e a área de periculosidade. Apenas, já fui mencionado em questões de morte, máquinas e equipamentos, não é muito a minha praia, né? Embora tenha ali a questão da gestão de projetos no currículo, mas eu não atuo diretamente com isso. E é comum também, pessoal, conforme a gente vai falando aqui, surge aquelas dúvidas. Poxa, meu marido trabalha como pintor, será que ele não recebe insalubridade? Devia receber? Você pode fazer essa pergunta, tem meu contato ali, você pode perguntar depois no particular, mas se a gente abrir as questões de insalubridade, periculosidade, que talvez a gente fuja um pouco do nosso foco e não é interessante. Mas nada te impede também de qualquer dúvida que eu possa colaborar com a sua rotina, não tem problema. Pode me perguntar depois lá, eu me coloco à disposição e não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Na perícia, no ramo da perícia, eu falo que eu já vi de tudo, né? Todos os segmentos que vocês imaginarem, né? Tudo que vocês pensar de segmento, eu já tive ali atuando, ou como assistente técnico em perícia, ou como perito mesmo, do processo, onde o juiz designa ali. Então, talvez todas essas experiências dentro da indústria, principalmente, talvez eu possa hoje colaborar com vocês de alguma forma. Peço também que, de forma intencional, a gente pensa assim, poxa, o que que eu tenho para aprender nesse último dia do mês de julho? O que que esse rapaz aí com essa barba um pouco branca pode me oferecer? Então, de forma intencional, eu gostaria que você, de fato, abrisse seu coração nessa noite, e falasse, poxa, eu estou aqui para desenvolver esse aprendizado. Então, de forma intencional, gerar isso dentro de você, tá bom? E minha última, uma das últimas, né, formações que eu tive foi especialização em licenciamento
e avaliação de impactos ambientais, né? Algumas empresas que a gente atende, principalmente multinacionais, sempre ela demanda desse braço do meio ambiente. Então, foi algo que, como empresa, a gente entendeu a necessidade e tudo mais, e acabou sendo a minha última formação. E sou professor para o curso técnico de segurança do trabalho, né? Leciono apenas uma vez por semana, devido ao tempo, tudo mais, rotina, criança pequena, então eu resolvi dar uma segurada nas aulas, mas esporadicamente nos últimos módulos específicos como os PGR, assessoria e consultoria, esses módulos para o curso técnico de segurança do trabalho a gente está aplicando ali também. Então, essa é um pouquinho da minha história que eu falo para vocês, do meu profissional. Espero muito colaborar com alguma coisa com vocês essa noite. Vou tentar não ser tão técnico, né? Porque quando eu me pego falando, eu já estou falando um termo muito técnico que talvez você nunca ouviu falar. Mas nada te impede também aí no chat de você perguntar. Não vejo dificuldade nenhuma nisso, né? Pode me interromper se for o caso. Falando um pouquinho sobre a Evolua, é uma empresa que ela é gerada no nosso coração já faz tempo. Ela teve as suas primeiras ideias de empresa. Fala ideia de empresa que a gente começa, mas não tem CNPJ aberto, não tem nada, né? Em 2018, né, atuo na segurança do trabalho um pouco mais de 15 anos, mas como empresa ela nasceu ali a ideia em 2018, em 2020 ela se consolidou e estamos indo aí para 2026 de forma muito sólida, muito concreta, uma equipe muito bem capacitada. Então, tudo que envolve engenharia de segurança do trabalho, treinamentos, programas, laudos voltado à higiene ocupacional. Hoje temos equipes de técnicos, engenheiros de diversas áreas, né, o pessoal, tanto no staff como o pessoal nosso registrado, toda a demanda de social. Então, nascemos aí com esse objetivo, com esse foco de fato entregar algo ali com qualidade para os nossos clientes. E graças a Deus, até aqui Deus tem nos abençoado, temos desenvolvendo um bom trabalho. E tudo que envolve a engenharia de segurança do trabalho, hoje a Evolua desenvolve para o Brasil todo e para fora do Brasil também. Algumas empresas, cliente nossa, que tem base em vários lugares de forma global, né, sendo a base na Argentina e outras bases fora, a gente também atende, tá bom? Então, nosso objetivo aqui, pessoal, como a Ângela bem disse nesse nosso começo, é meio que apresentar um panorama geral sobre as normas regulamentadoras, alguns conceitos que aparentemente eles parecem ser simples do ponto de vista quando a gente fala como risco e perigo, mas se você pega o manual de uma máquina, se você pega todo o texto da NR, principalmente com a resolução 915, que foi a harmonia das NR, ela já começa um texto de identificar perigo e avaliar risco, e de repente você já lê isso, já trava, porque, poxa, para mim era tudo igual, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho desse bate-papo, e eu tento sempre, pessoal, buscar um paralelo no meu dia a dia. Como eu disse para vocês, hoje, graças a Deus, a gente atende mais que 120 empresas, clientes, e eu vejo de tudo, todos os dias. Então, tento sempre trazer a realidade da norma para uma realidade do dia a dia. Então, que eu possa, de fato, colaborar com vocês essa noite, né? Será um prazer, né, estar com vocês essa noite. Bom, quantas normas regulamentadoras vocês acham que existe? Né? Quem trabalha no setor de tech segurança não vale responder, hein? Clica no chat aí. Quantas normas existem? Uma, duas, 10, 20, 50, 100? Na opinião de vocês, quantas normas existem? Eu Gente, vou. foi pergunta, tá? Tem que Uma... responder. É verdade, nós temos que combinar isso. Quando eu fazer uma pergunta, nem que você erre, porque o lugar de errar é agora. Né? Não pode errar lá no cliente. Eu falo que é uma coisa que eu sempre brinco com os meus meninos aqui. A gente tem que errar aqui entre nós. Depois não É. pode errar, tá bom? Mas André, olha sempre que eu... lá. 7 mais de 7, 30. mais de 30. Que mais? 64. Ó, 64, número específico aí. Pessoal, hoje, que é homologado, tem mais duas normas que estão sendo redigido o texto e tudo mais, mas não é o caso nosso. O que tem hoje no Ministério do Trabalho e Emprego, junto ali com o site de governo e tudo mais, com o Ministério Público do Trabalho, são 38 normas regulamentadoras, tá? Essas normas, elas não nasceram de uma vez só. Ah, existe 38 normas e foram todas redigidas ali no período? Não, elas foram criadas ao longo do tempo, tá bom? Só para um contexto histórico aqui, para a gente poder entender, a base legal, pessoal, a norma regulamentadora, a primeira, e as primeiras, na verdade, né? Ela foi criada lá em 1978, né? A primeira redação dela foi um ano anterior, foi a redação de 77. Aí instruiu-se uma portaria. Quando eu falo assim, instruir uma portaria, o que eu quero dizer com isso?
é algo que ele começa a ter peso de lei. Foi a portaria 3.214 de 78, porque foi o ano que ela nasceu as primeiras normas regulamentadoras. Então, vocês, como profissional de RH, psicologia, segurança do trabalho e tudo mais, é muito comum a gente ouvir no nosso dia a dia, inclusive, acho que 3 meses atrás, um dos nossos clientes chegou em mim e falou: Poxa, mas mais essa de psicossocial inventaram essa NR1 agora em 2025, agora pronto, hein? Temos que nos adaptar a ela. Falei: Bom, adaptar a ela, você já devia estar se adaptando desde 78, né? Mas não é tão nova assim, né? Eu brinquei com ele. Então, ela tinha como base a nossa querida CLT, Consolidações de Leis Trabalhistas. Só para vocês terem noção, a CLT foi criada em 1943. Né? Então, a norma pegou alguns artigos da CLT e criou as normas regulamentadoras em 1978. E o objetivo, pessoal, de toda norma regulamentadora é resguardar a integridade física do trabalhador como a sua saúde, ao ponto de que ele não adoeça no ambiente de trabalho, né? Adquira ali uma doença ocupacional, é assim que a gente gosta de chamar no contexto da segurança, é, e ela nasceu com esse objetivo, né? Resguardar a saúde física e a integridade, a saúde do trabalhador e a sua integridade física, perdão, falei errado. Então, ela nasceu com esse objetivo. Então, ela teve as suas resoluções, ela teve suas revisões, os seus textos modificados ao longo do ano. E o tempo todo eles estão sempre aprimorando, sempre melhorando algum texto. Inclusive, em 27/3/2012, eu tive o prazer de participar da criação de uma delas, né? Participar da criação, assim, de forma opinativa ali e tal, e alguma redação que eu fiz ali, o pessoal falou: Pô, isso é legal e tudo mais. Então, 15 anos com isso, a gente participou de alguns grupos tripartite, que assim é chamado, né? Então, é um prazer gigantesco hoje poder estar falando sobre isso. Né? A abrangência são 38 normas regulamentadoras, né? O foco, para quem foi feito isso? Empregados e empregadores. Sempre ele vai ter esse viés normativo, né? Quem que deve cumprir a norma? É só para o empregado? É só para o empregador? Como é que funciona? Não. Ela sempre vai funcionar nesse viés. Existe as obrigatoriedades por parte da empresa. Quando fala empregador, pessoal, organizacional, organização, alguma coisa nesse sentido, ele está falando ao cara que contrata, né? E ao empregado aos trabalhadores. Então, ele sempre vem com esses dois pilares: obrigação do empregado, empregador, e um texto bem redigido. Lembrando que toda norma, pessoal, ela é uma norma de gestão. Por que eu estou falando isso? É muito importante essa informação. Quando eu falo que é uma norma de gestão, ele está falando que eu tenho que cumprir o requisito normativo, contudo, ele não dá um modelo. Vou pegar a NR1, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, eu vou dar ênfase na NR1 e NR17. Ele fala que tem que ter um PGE, por exemplo. Contudo, ele não fala como tem que ser feito. Então, a ANR ela tem essa característica, uma norma de gestão. Tem que ser feito conforme os textos que estão lá, só que aquilo que você achar que faz sentido para você. Obviamente, dentro de um contexto científico. Você não pode inventar nada, né? Por que eu estou falando disso? Porque é diferente de uma NBR. Uma NBR, ela tem o mesmo peso de lei. Quando eu falo peso de lei, Constituição, CLT, normas, decretos e tudo mais. A NBR é diferente. Ela vem com desenho de como tem que ser feito, né? Existe a NBR lá de um cabo de aço, como faz uma linha de vidro, ela vem com o desenho, passa no olhar, 3 clips, voltado para a parte maior, com 10 centímetros, com a porta. Então, é diferente. A NR é uma norma de gestão e a NBR ela vem com essas características mais como se fosse um manual ali mesmo, tá bom? E o objetivo, como sempre, né, voltando a essa base legal, é promover ali ambiente sadio, né? Inclusive, o próprio Ministério Público do Trabalho ele usa esse termo, ambiente sadio e seguro para o trabalhador. Então, eu falo que as NRs ele é o alicerce da segurança do trabalho, né? Que faz com que o trabalhador ele se sinta seguro e saudável ali no ambiente de trabalho. Por que eu falo é o alicerce? Porque quando um profissional ali da segurança do trabalho, principalmente, né, que aqui é a minha área, ele vai fazer uma determinada cobrança num chão de fábrica, numa indústria, por exemplo, ele nunca pode tirar nada da cabeça dele. De onde você tirou isso? Então, ele tem que ter esse alicerce. Ele não pode, ele pesca essas informações da própria norma regulamentadora. Em alguns casos ali da CLT, alguns artigos da CLT. Mas hoje, o coração da segurança do trabalho, ele é a norma regulamentadora, né? Então, não tem como fugir muito disso. Então, a norma é responsabilidade para todos, empregado e empregador, e seria esse alicerce para os times da segurança do trabalho, inclusive recursos humanos, né? Você vai, por exemplo, adverter lá um trabalhador e tudo mais, você vai pescar um artigo da CLT, fala que tem que ser os tipos de advertência, né? E isso tem relação total com normas e tudo mais, tá bom? Então, igual, como eu disse para vocês,
As normas elas foram publicadas ali no ano de 78, né, pela portaria 3.214, de 8 de junho de 78, e as demais normas, pessoal, elas foram criadas ao longo dos anos, né? Vamos pegar a NR17, eu falei que fiz um paralelo, se eu não me engano foi 1990 a NR17, eu preciso confirmar, mas percebe que a NR17 foi um tempo depois, né? Só que, além disso, houve-se a necessidade também, pessoal, da criação de normas específicas, ou normas setoriais que a gente fala, tá? Que seria isso? É, Ao longo dos anos, alguns acidentes de trabalho, alguns adoecimento mental, né, perceberam que alguns setores específicos essa demanda era muito maior, né? Percebeu que, de repente, por exemplo, na construção civil, os números de acidentes sempre foram muito altos, e esse setor, quando eu falo setor, seria o CNAE da empresa, né? Classificação Nacional de Atividade Econômica, né? Cada uma tem seu grau de risco, né? E esses setores, eles tinham uma intensidade de acidentes um pouco maior que outros setores. Aí foi onde houve essa necessidade da criação das normas setoriais. Alguns exemplos clássicos, por exemplo, aqui eu coloquei um bonequinho ali, né, trepidando ali, lembrando que NR18 para o trabalho na indústria da construção. Aí tem um tratorzinho ali, NR31, que é conhecido como trabalhador rural e tudo mais. De repente, NR22, trabalho na mineração, NR22 fala sobre isso. Então, esses setores são setores específicos. Por que eu estou falando isso? Porque existem normas gerais, ou seja, para todos os setores, precisam cumprir aquele item normativo, e setores específicos que são construção civil, trabalho rural, mineração, trabalho em navios, reparação naval e tudo mais. Então, são setores específicos, são normas setoriais. Então, as normas elas têm essa divisão. É a norma geral, norma setorial, enfim, normas específicas de cada um, tá bom? Então, eles veio com essa característica. Outra coisa importante, pessoal, que o texto, revisão e elaboração da norma, ele tem como a ideia, a criação desse grupo que a Angela falou, que é o grupo tripartite. Por que fala tripartite? Tri lembra três, né? Partite como suas partes. Então, três partes. Representantes do governo, representantes das empresas e representantes dos empregados, onde redaciona-se ali um texto, esse texto é discutido ao longo de um ano e depois ele passa a ter peso normativo, que a gente fala. De onde que tirou isso? De onde que sai esses grupos? De onde que flui tudo isso? O Brasil ele faz parte da Organização Internacional do Trabalho, né? A OIT, assim é conhecida, foi criada em 1919. Então, percebe que, como o Brasil faz parte, então, alguns quesitos ali da Organização Internacional do Trabalho, inclusive a criação do grupo do sistema tripartite, o Brasil faz parte disso, né, que é representante das três partes. Então, percebe? Olha que interessante. A norma ela foi criada em 1978. Ok, entendi, Wander. Só que ela tem base como a CLT de 1943. Quanto tempo atrás, né? E algumas normas elas são criadas com base na Organização Internacional do Trabalho de 1919. Aqui nós estamos falando já da segunda Revolução Industrial, né? Se a gente pensar a Revolução Industrial no Brasil, a segunda, e alguns livros falam que foi em 1930. Percebe que foi um intervalo entre a Organização Internacional do Trabalho e a própria criação da CLT de 43, né? E depois também muitas coisas foram estudadas pela Fundacentro, de 1966, né? Eu tento não ser muito chato nessa parte histórica, mas eu gosto bastante. Mas assim, só para vocês contextualizarem aqui. Então, a ANR ela tem esse coração em 78, com base ali na CLT de 43, com alguns pescados, vamos chamar assim, da Organização Internacional de Trabalho de 1919, e com base na Fundacentro de 66. Né? Só para vocês entenderem o que é a Fundacentro, talvez é um nome um pouco novo para alguns, tá? A Fundacentro é Fundação Jorge do Prá Figueiredo, é de Segurança e Medicina do Trabalho. Onde funciona? Ela está localizada em São Paulo. O objetivo, galera, é de um pessoal que estuda e faz pesquisa nas questões de segurança, higiene ocupacional e medicina do trabalho. Então, ali tem envolvido médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho com artigo científico reconhecido nacional e internacionalmente. Então, eu falo que é a galera que busca entender mais a fundo como que funciona isso, qual que é o reflexo na saúde, principalmente na saúde do trabalhador. Né? Então, a ANR também, quando ela foi redigida esses textos, alguns itens lembra ali essa especificação da Fundacentro de 66, tá bom? Estou indo muito rápido? Se eu estiver muito rápido, vocês me parem aí, porque eu começo a falar aqui, não, não paro mais. Então tá ótimo. Beleza. Então vamos lá. Então, nosso objetivo aqui, igual eu falei, são 38 normas criadas em 78, com o objetivo de resguardar a integridade física, mental do trabalhador. Né? E vamos falar um pouquinho sobre a tal da NR1, que foi criada em 78, tá bom?
Primeiro, a NR1 ela é a base legal que orienta todas as outras normas. Então, ela dá uma diretriz meio que geral para as próximas 38 normas regulamentadoras. Porque todas as normas que vocês vão estudar, vai ter um texto da NR1. Né? Você percebe que você vai lá na NR6, por exemplo, fala sobre equipamento de proteção individual. Ele lista ali os equipamentos, o anexo 1 e tudo mais, e depois ele fala, lembrando que tem que seguir o item 1.5.1.1.1 da NR1, que a gente fala sobre hierarquia de controle de risco, né? Que o equipamento de proteção individual ele é o último a se pensar. Né? Geralmente a gente entra dentro das empresas, cadê meu equipamento? E é o primeiro. Então, tu percebe que todas as normas eles sempre vão pescar um item da NR1. Uma coisa importante também, pessoal, que eu vale ressaltar antes da gente falar sobre a NR1, existe, você deve ter falado, mas se o fiscal ir na empresa, ele vai multar essa empresa, né? Mas como que funciona essas multas? Qual que é o valor? Como que, o cara chega lá e fala, não sei, não tem a placa de sinalização. Como que funciona essas multas, né? Essas multas, ele está lá na NR28 e cada item de norma, ele está lá na NR28 e esse valor é calculado por lá. Então, o item, estou chutando aqui, tá? O item 1.7 da NR1 não foi cumprido. Aí olha lá na NR28 esse item, onde essa multa ela é calculada. Lembrando que pode, se for a primeira vez, ele tem um valor, se for a segunda, ele vai ali aumentando conforme essas dinâmicas, tá bom? Então, voltando para a nossa NR1 aqui, ela fala, já vem o texto ali, ela exige a identificação e avaliação dos controles de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, inclusive os psicossociais e os riscos mecânicos, ou em algumas literaturas vocês vão ver os riscos de acidente de trabalho. Isso é uma coisa que eu já gosto de separar aqui, pessoal. Quando a gente fala em risco físico, dá a impressão que é o nosso espaço físico é um risco mecânico ou risco de acidente. Quando eu falo em risco físico, a gente está tratando aqui de risco como ruído ocupacional, calor, frio, vibração de corpo inteiro ou de mãos e braços, pressões hiperbáricas, radiações ionizantes ou não, e umidade. Então, quando a gente pensa em risco físico, seria nessa dinâmica de pensamento. Riscos químicos, por contato dermal, anexo 13 da NR15, ou de repente por vias respiratórias, anexo 11 da NR15, ou de repente ali até a questão de poeiras inaláveis, que é o anexo 12 da NR15. Então, quando eu penso em produto químico, seria essa manipulação, contato com o produto químico de maneira diversa, né? Tanto dermal como por vias respiratórias. Riscos biológicos, quando a exigência dessa identificação na NR1, ele fala o quê? Tudo que tem vírus e bactéria que tem possibilidade de doenças infecto-contagiosas no ambiente de trabalho, tá bom? Ergonômico, que aqui é um do meu foco aqui hoje, tá? O ergonômico, ele não fala apenas de esforço. Por muito tempo, muita gente achava que a ergonomia é o cara que descarrega um saco de cimento nas costas, né? Como que tá esse peso que ele está carregando? Na verdade, a ergonomia ele vai muito além disso, né? O termo psicofisiológico que fala na NR, criado em 1990, na NR17, ele não é criado hoje, né? Então, essa questão psíquica nem entra. Iluminação também entra. A gente vai falar um pouquinho. Eu dei uma prolongada na NR1 e na NR17 aqui, né, para a gente poder entender esses conceitos, tá bom? E os riscos mecânicos são riscos de acidente geral. Uma máquina com a falha, um layout, máquina sem proteção, risco de acidente de queda, espaços confinados, enfim, tudo que envolve riscos de acidente ou riscos mecânicos, vocês vão ver essas duas nomenclaturas, também tem a relação direta. Então, percebe que a NR1 ela já vem com essa característica de identificação desses riscos, tá bom? Ela introduz ali o nosso PGR, já vou falar alguns pilares aqui da NR, e a participação ativa dos trabalhadores também é crucial. Por quê? Como que você vai identificar um risco ergonômico se você não entender a rotina do trabalhador, né? A rotina de trabalho dele? Então, isso é muito importante, tá bom? Alguns pilares aqui que eu separei para vocês. Então, a disposição gerais do gerenciamento dos riscos ocupacionais, que é a nossa NR1, né, conhecido como disposição geral. No geral, ela é mais conhecida, NR1, disposição geral. Né? Ela fala que as diretrizes para aplicação de outras normas, né, dentro do ambiente de trabalho, com foco sempre na prevenção e doença ocupacional. Alguns campos de aplicação. Ele aplica. O que tem que ter essa aplicação dessa NR1? A norma fala que aplica a todas as empresas, desde que tenha um funcionário regido pela CLT. Então, percebe? Se tem um bar, e esse bar existe ali a possibilidade de risco físico, químico, biológico, ergonômico ou risco de acidente, em tese já tem que ter-se aplicação da NR1. Aí tem aquele texto, Wander, mas MEI e empresa de pequeno porte, desde que não se caracterize o risco, não tem esses riscos ocupacionais, ele não precisa fazer o PGR, por exemplo. Tudo bem, um item da norma ele não cumpre.
Só que a norma vai muito além, eu vou explicar para vocês aqui agora. É, além dessa aplicação para a própria empresa, ela tem que ter um controle rígido de terceiros e autônomo dentro da planta. Inclusive, pessoal, eu falo isso com muita propriedade, a gente fecha muita TAC, que é termo de ajustamento de conduta, quando o auditor fiscal do trabalho vai na empresa e multa a empresa, né? Deixa lá um papel para eles mandar todos os documentos lá para eles. E o que eu tenho visto de empresas que são multadas por não ter um controle de terceiros dentro da sua unidade, vocês não têm ideia. Hoje o Ministério Público do Trabalho, o que que esse cara está fazendo lá, quanto tempo ele vai ficar lá dentro, qual que é a atividade que ele está fazendo, o que que isso pode influenciar na segurança dele, do terceiro e do próprio trabalhador dentro da empresa. Então, isso é um item, por exemplo, de passivo de multa, né? Então, a ANR, ela traz esse texto. Ela fala sobre o nosso gerenciamento dos riscos ocupacionais. Enquanto no PGR avalia-se ali os riscos físicos, químicos, biológicos e riscos ergonômicos de acidente como um inventário de risco, depois tudo isso tem que compor um gerenciamento dos riscos ocupacionais. Quando eu falo risco ocupacional, pessoal, aí o negócio é muito mais abrangente. Eu preciso ter a não conformidade levantada, o que precisa ser feito, qual que é a norma que se aplica, controles de terceiros, controle de extintor, controle de tudo que envolve a segurança do trabalho tem que estar dentro dessa matriz do GRO que a gente fala. Então, a obrigação de identificar perigos, avaliar e controlar os riscos. Eu tenho uma máquina lá que ela faz 90 decibéis, o limite de tolerância é 85 para uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, está acima do limite de tolerância. O que que eu preciso fazer, né, para me atenuar, né, na minha hierarquia de controle de risco, eu tentar eliminar, reduzir, neutralizar, engenharia, procedimento, mudar a forma de trabalho, tudo isso compõe o gerenciamento desse risco ocupacional, onde tem ali tempo para começar, tempo para finalizar, quem que é o pai da criança, é assim que a gente fala, né, no dia a dia da indústria. Pô, eu tenho uma não conformidade aqui que ela tem de cunho ergonômico, por exemplo, o setor X está com a iluminação abaixo de 500 lux, que seria o mínimo necessário para aquela atividade. Tá, tudo bem, eu levantei esse risco dentro do meu PGR, ele está quantificado, ele surgiu um plano de ação e nisso eu preciso gerenciar esse risco agora, com prazo de começo, meio e fim para finalizar essa não conformidade. Aí agora eu já estou falando do gerenciamento do risco ocupacional. Percebe que o negócio vai um pouco além ali, né? Quando a gente fala de GRO. Outro pilar da NR1, pessoal, é o próprio PGR. Quando a gente fala em inventário dos riscos ocupacionais, seria isso, avaliar quanto tem de ruído, quanto que tem de vibração, qual que é o produto químico que está a pessoa está com contato dermal por vias respiratórias, se tem umidade, se tem vibração, se tem calor, é uma série de inventário de risco nessa área. Dentro disso surge um plano de ação, que daí a gente já envolve ali talvez até o próprio gerenciamento dos riscos ocupacionais, que é o GRO. E depois, sempre, tudo que a gente fala de NR1, ele tem um ciclo contínuo, né? Que é o ciclo PDCA, que é mais conhecido aí, né? Fez, não fez, por que que não fez? Qual que é o prazo? Esse prazo foi feito de novo? E a gente tem isso em mãos, ao ponto de fechar a não conformidade e começar novos ciclos de trabalhos, sempre buscando a integridade física do trabalhador e sua saúde, esse monitoramento de revisão e controles, tá? A NR1 também ela vem com essa característica de capacitação e treinamento. Eu preciso dar um treinamento de integração inicial para o colaborador, eu preciso, de repente, alguns treinamentos listados ali, ela fala qual que é o prazo disso, qual que é a carga horária, de repente, estabelece ali critérios de treinamentos obrigatórios, a pessoa trabalha com um determinado agente nocivo, ou de repente um risco mecânico, alguma coisa, e fala sobre carga horária mínima, conteúdo, periodicidade, inclusive, pessoal, coisa muito interessante que aconteceu nessa resolução 915, que foi essa harmonização das normas, foi a opção do curso presencial, semipresencial ou 100% online. Então, a NR1 também prevê isso na sua legislação. Então, é muito interessante. Eu falo que se a gente pegasse aí há 10 anos atrás, falasse disso, não tinha texto para isso, né? A gente nem podia aplicar dessa forma, né? Embora tinha algumas opções, não muitas, mas tinha. Depois da pandemia, principalmente, se tornou basicamente viável, inclusive, esse nosso bate-papo agora de forma online, tá bom? Ela fala também dentre de outras diretrizes, tá, pessoal? O que seriam essas outras diretrizes? A necessidade da criação de uma ordem de serviço do trabalhador. Então, ela fala que você não pode colocar um trabalhador numa frente de trabalho sem você explicar. A ordem de serviço ela tem essa característica de manual do trabalhador. Um erro muito comum que eu vejo no meio da indústria hoje, por isso que eu falo, eu gosto de trazer esse paralelo à minha realidade, é a ordem de serviço ela ser genérica. E quando a gente pensa no texto da NR1, ela não pode ser genérica. A função da auxiliar administrativo talvez seja ali um pouco de ergonomia e talvez pouquíssimo risco de acidente, talvez não sei. Diferente do cara que está lá um soldador na planta industrial.
né? Então, assim, a ordem de serviço do soldador não pode ser igual dessa auxiliar administrativo. O que a gente vê dentro das indústrias? Uma única folha com as mesmas características de risco para todos, né? Então, quando tem uma fiscalização e tudo mais, ela é vista de forma genérica e o auditor fiscal do trabalho pode se multar ou não, ou de repente pedir para refazer essa ordem de serviço, né? Situações de emergência, né? A R1 fala muito sobre isso. Aqui a gente entra no PAI, que é o Plano de Atendimento à Emergência. Pode acontecer um incêndio. O que a gente faz? Para onde que a gente corre? Como que funciona? Então, percebe que a NR1 ela vai muito além das questões, por exemplo, só da questão do psicossocial, tá bom? E hierarquia de controle de risco, ela fala, né? O EPI é a última camada a se utilizar. EPI é equipamento de proteção individual, tá? Um protetor, um capacete, uma bota, uma luva, um óculos, enfim, tudo isso é o último a se pensar. A gente sempre tem uma hierarquia para seguir até não ter mais opções e aí sim utilizar o equipamento. E dentre outras normativas aí, tá bom? Então, a NR1, eu tentei dar essa assustada em vocês, né? Porque a gente está falando muito sobre TG NR1, acho que é só analisar a questão do psicossocial, que tem relação com a NR17, que eu vou falar sobre ela aqui agora. E, na verdade, não. A gente percebe que o assunto ele é um pouco mais denso, um pouco mais amplo, embora o nosso bate-papo, no geral, desde para a próxima semana no Wellbeing Summit, e agora esse aquece aqui, a ideia seria mais voltado à questão do ambiente de trabalho sadio, essa questão dos psicossociais, saúde mental, né? Mas é importante a gente ter esse panorama geral, que quando a gente pensa em NR1 não se limita a isso, não se resume a isso, e sim a todos esses parâmetros que eu citei e alguns outros que daí se a gente for entrar aqui na entrelinha da NR1, talvez eu precisaria de pelo menos aí, talvez uns 4 dias, talvez, tá? E aqui, eu disse que nosso objetivo é mais nessas duas normas, a gente vem aqui na NR17. Ela foi criada, pessoal, novamente com o objetivo de resguardar as condições de trabalho e as características psicofisiológicas dos trabalhadores, tudo que envolve a questão da saúde mental junto com as questões físicas do trabalhador. Sempre buscando promover o bem-estar, segurança e o desempenho eficiente da atividade dessa pessoa no seu ambiente de trabalho. Bom, então quando eu só mudar minha telinha aqui, para cá um pouquinho. Pessoal, alguma Então, dúvida até aqui enquanto o Vander tô é, ajustando aqui. tá Vocês trabalhando na sua podem. tela? Aham. Pessoal, Alguma de novo, se dúvida, tiver algum alguma dúvida, pode comentário? me parar aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou dando continuidade, que vocês podem escrever e anotar, não tem problema, tá? Então, a Isso, aí eu vou NR17, olhando aqui, tá, Vander? tá, beleza, Ângela, obrigado. Ela estabelece alguns parâmetros, eu vou citar alguns pilares aqui, porque está tendo uma dúvida muito grande o pessoal achar que a NR17 ela tem essa relação única e exclusiva com a parte da saúde mental, e na verdade não é bem por aí também, tá? Então, ela sim, ela vai falar sobre essa questão psicofisiológica que a gente fala, mas ela não se resume a isso. Assim como a NR1 também não se resume a identificar os fatores de riscos psicossociais. Então, é muito importante a gente poder ampliar um pouco mais para vocês, para ter esse conhecimento. Então, assim, a NR17 ela vem com essa característica, né, de adaptação necessária, essa questão do escopo do trabalho como um todo e sempre, sempre buscar promover conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no meio de ambiente de trabalho. Então, alguns pilares aqui que eu separei para vocês também da NR17. O que ela considera, por exemplo, quando eu falo sobre organização de trabalho? Ritmo, o conteúdo dessas tarefas, exigências mentais, olha que interessante. Controle das pausas e exigências físicas do trabalhador. Deve-se avaliar se o ritmo de produção é compatível com a capacidade dos trabalhadores por muito, muito tempo. Eu já, pra você ter noção, pessoal, já trabalhei em áreas periciais, não estou falando agora de trabalhos equiparados à escravidão. Eu fui numa perícia um tempo, obviamente que eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente tinha a situação de uma pessoa entrar às 5 da manhã e parar meia-noite e meia, troco de R$ 8 uma marmita, que a marmita que ele almoçava, ele já levava para jantar, né? Ele já jantava lá na indústria mesmo. Olha que interessante, nos dias de hoje, existe isso ainda, Wander? Existe, eu fui no lugar e detectamos isso, né? Trabalhos com cobranças excessivas e metas que podem gerar riscos psicossociais.
sendo um ponto de atenção. Quando a gente fala de metas, pessoal, então agora não pode ter mais meta, vendedor, né, não pode ter mais meta. Pessoal, um negócio é ter meta, outro negócio é ter metas inatingíveis, né? É nesse contexto que a NR17 vem esclarecer alguns itens, tá bom? Posto de trabalho é outra situação que a gente precisa analisar, né? Altura adequada de bancada, mesa, como funcionam os apoios necessários, plataforma ergonômica, mousepad, distância de monitor, assento, altura regulável, encosto, tudo mais. Quando a gente está fazendo o inventário de riscos ergonômicos, percebe que a gente começa a avaliar, a gente chega num ambiente que aparentemente a pessoa acha que está tudo ok, né? E, de repente a gente começa a fazer algumas perguntas e fala, nossa, é verdade, eu não tinha cefaleia, dor de cabeça, e, cara, de um tempo para cá eu comecei a ter. Eu falei, ó, vamos tentar fazer um teste? Em vez dessa lâmpada estar na vertical, vamos tentar virar ela na horizontal para melhorar o luxo em cima da sua bancada de trabalho? Vamos tentar. Vamos lá, chamamos um eletricista, regulamos a lâmpada. Isso eu não estou falando de investimento nenhum, simplesmente mudar o layout de trabalho. Semanas, dias depois, a pessoa manda mensagem para o grupo Evolua falando, ó, só manda mensagem para o Wander agradecer que eu parei de ter dor de cabeça. Percebe uma iluminância, pessoal, que está dentro da NR17, como é importante no posto de trabalho. Então, a gente vive isso todos os dias, né? Aí, é, questões ergonômicas de modo geral, igual eu disse, né? Uma plataforma ergonômica, um mousepad, enfim, aí o assunto é muito mais além. Então, a gente no inventário de risco da parte de ergonomia, aqui a gente já está falando um pouquinho sobre análise ergonômica preliminar, a gente precisa ter essa preocupação e analisar tudo isso, né? Outro tipo de trabalho que pode também, então, posto de trabalho em pé como um posto misto, né? Posto misto eu vejo bastante em mercado, né? Pode ter essa, pessoal do caixa ali tem essas duas opções. Né? Dimensões que evitem esforços desnecessários, apoio para os pés, né? Falei anteriormente, para reduzir a carga da coluna lombar. Os postos mistos devem alternar entre sentar e ficar em pé, mas às vezes ficar em pé também a bancada que está, ela não é ergonomicamente correta para o trabalhador. Então, quando a gente pensa nesses pilares da NR17, percebe que não é só a questão mental, existe a questão também psíquico e física do trabalhador, tá? Outra coisa, atividade de levantamento, transporte de carga de materiais. Isso aqui teve uma briga muito grande para uma época, né? Porque a NR17 ela vem com algumas diretrizes que o trabalhador ele não pode carregar um peso excessivo. Esse tempo atrás eu estava numa empresa, igual disso, eu gosto de trazer esse paralelo para vocês entenderem um pouco a realidade. Esporadicamente, ou seja, intermitentemente, o cara fazia uma descarga de um rolo de tecido e esse rolo pesava mais ou menos uns 20 quilos, tá? Colocou na balança lá, esse tinha dado 18, mas ele falou que tinha alguns que davam um pouquinho mais pesado. Não, não pode, porque a NR17, o cara até citou a NR17, fala que eu não posso carregar peso, não sei o que e tudo mais. Tem que ter um certo cuidado, porque assim, a NR17 ela vem com esse intuito de conforto, a integridade física do trabalhador. Só que, por exemplo, tem artigo da CLT que fala que sim, o homem pode carregar um peso 60 quilos, por exemplo, desde que não ultrapasse uma distância X lá. Mas, obviamente, vamos pensar na CLT, ela foi criada lá em 1943. O que tinha naquela época? Saqueiro. Não tinha muita atividade, né, igual tem hoje, né? Então, assim, percebe que aí vem a situação aí de rever esses conceitos da CLT, mas, enfim, só para vocês entenderem. Então, a NR17 falou, não existe isso aqui. Então, a gente precisa ter essa compatibilidade entre a atividade que o trabalhador está desenvolvendo e a parte prática dele ali, tá bom? Outra coisa, ela leva em conta o peso, repetição, frequência, distância, postura, esforço, dentre outros. É um outro pilar da NR17. Outra coisa, os mobiliários do posto de trabalho com o uso do computador. Mesa, cadeira, tem que ter regulagem. Adaptação do trabalhador. Vou dar um outro exemplo. Eu estava numa empresa, um cliente nosso, que a gente trabalha com assessoria, e esse cliente, ele me chamou, ele tinha um vendedor, ele tem uma Toro, né, um carro da Toro, da Fiat Toro. E esse cara tinha 2,6 m ou 2,10 m, alguma coisa assim. Poxa, como é que fica? O cara entra dentro, parece não tem a opção a regulagem máxima desse veículo já estava no máximo para ele. Então a NR17 ela traz esse texto de preocupação. A tela do monitor, a altura dos olhos, tudo isso, pessoal. E às vezes um simples detalhe que a gente consegue melhorar de uma forma técnica, né? A gente está, no segundo momento, explicar sobre isso, melhora ali a pessoa não, ela começa a chegar e ela fala que o ambiente da casa dela melhorou porque o ambiente de trabalho ficou melhor. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoas que tinham dor de cabeça deixaram de ter dor de cabeça. Pessoas que falaram que estavam passando por um alto estresse, né, quando chegavam para trabalhar, mas simplesmente por não ter uma regulagem de monitor, né? Enfim,
dor no braço, dor no carpo e tudo mais, simplesmente por não ter ali um equipamento eficaz para ele desenvolver sua atividade. Então, a gente vê isso quase todos os dias. E as condições ambientais, tá? Quando eu falo condições ambientais, por exemplo, a iluminação, nem reflexo ou ofuscamento. Às vezes, em determinado ponto do posto de trabalho, ele está chegando ali num luxo ok. Às vezes a pessoa não trabalha o tempo todo naquele ponto. Essa pessoa ela se desloca para outros pontos onde ela precisa de uma intensidade de concentração. De repente, já fui em ambiente de projeto que era assim, eles desenvolviam um projeto, plotava esse projeto e depois tentava explicar para o cara que ia aplicar lá na obra, né? Esse cara, no campo de aplicação, né, tinha 280 lux, no ambiente de projeto, tá errado. Só vai chegar em casa, ela vai ter dor de cabeça, ela vai chegar estressada, ela vai chegar sem saber inconscientemente de onde está vindo toda essa preocupação. Então, hoje o nosso objetivo, pessoal, dentro da segurança do trabalho, como recursos humanos, psicólogos, pessoas que lidam com pessoas, é de fato isso, a gente promover esse ambiente de trabalho sadio e seguro, né? Temperatura, percebe, ó, temperatura. É um texto que está na NR17. Wander, mas temperatura você não comentou que é um risco físico da NR1 ou da antiga NR9 lá? O que nós estamos falando aqui agora de temperatura? Umidade, ventilação compatível com a atividade realizada, isso tudo tem relação com a ergonomia também, pessoal. Ruído. Ruído é um risco físico, né? Não estou dentro do pilar da ergonomia, mas o texto da NR17 ele fala sobre isso. Obviamente que eu atendo uma outra empresa, a gente tem um técnico lá, uma empresa de metalúrgica. E às vezes a gente precisa de algumas concentrações, cara. A sala está dentro da produção, eu estou falando aqui de 86 decibéis dentro do ambiente administrativo. Vocês não têm noção que é isso. Né? Então é uma situação que a gente já viu que para alguns momentos não tem como utilizar a sala. A gente está pensando alguma coisa lá como fazer. Tudo isso vai ter os reflexos ergonômicos, tá bom? Aí vem algumas análises que a NR17 cita também. Por exemplo, análise ergonômica preliminar. Isso ela faz parte dentro do nosso PGR da NR1. Percebe a relação entre elas? Onde a gente analisa vários dentre esses fatores que eu citei, mas dentre outros agora de forma um pouco mais avançada. Se, presta atenção, quando a gente faz a probabilidade de um determinado evento acontecer e a severidade, ou em alguns textos você vai ver a palavra gravidade, e esse risco dá acima de moderado, se acima de moderado, a gente já instrui fazer uma análise ergonômica do trabalho, que é algo muito mais avançado, com profissionais talvez até da fisioterapia e tudo mais, tá bom? Percebe que a ANR também traz textos nesse modelo, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar aqui, pessoal, sobre a ergonomia cognitiva. Inclusive, essa parte aqui, Ângela, eu nem tinha passado para você. Vou tomar a liberdade de poder falar para o pessoal, tá bom? Fica à vontade. Até a questão do contexto histórico para a gente entender, né? Porque muito se ouve falar de ergonomia cognitiva. E, gente, não é por nada, mas eu tenho visto, assim, algumas pessoas no YouTube e tudo mais, eu respeito, acho que todo mundo está buscando um espaço no ambiente de trabalho, né? Eu brinco, a fatia da pizza, a pizza é grande para todo mundo, só que a gente tem visto muitas pessoas que não sabem nem o que está falando sobre ergonomia cognitiva. Eu brinco, há 17 anos trabalhando com isso, eu acho que ainda não sei, né? E, assim, a gente vê algumas pessoas que, eu brinco, né? Lê a capa do livro e se vende como se tivesse lido o livro inteiro. Então, sempre uma dica que eu dou, tudo que eu falar aqui, pessoal, a gente busca lá. Será que tem 38 norma mesmo? Será que esse cara está falando certo? Será que ele não está ultrapassado? Tudo que eu falar, pessoal, anote, procura, busca, lê artigo, livros. Eu vou citar alguns livros aqui, talvez, mas buscar. Então, a ergonomia cognitiva, ela ocorreu, né, nasceu, vamos dizer assim, lá na década de 50 na França. É o que você vai ouvir falar hoje na nomenclatura, mas não é apenas na França. E já vou falar sobre isso. Então, ele falou sobre ocorreu com a publicação do livro da Ergoterapia à Psicopatologia do Trabalho. Na psicologia do trabalho, a gente estudou um pouco sobre isso. Era um francês, Louis Guillen, meu francês de 0 a 10 é -1, na década de 50. Então, isso aqui, o coração da ergonomia cognitiva nasceu nesse período. Apenas nesse período? Não, porque lá na época da 1945, entre 1950, na Segunda Guerra Mundial, os americanos também perceberam que alguns soldados, inclusive, estavam tendo alguns erros do ponto de vista ergonômico, mas de concentração. Então, tinha erro operacional, na época já de aeronave, e que não fazia muito sentido. E quando foram perceber esses erros operacionais, tinha relação total com a psicologia, ergonomia cognitiva, perdão. Percebe? Então, mas o coração do negócio, então, nasceu na França ali. Né? Então, como que ele percebeu isso?
O Lawes ali, ele fala que ele demonstra necessidade de acompanhar trabalhadores que possuíam cargos com um esforço mental um pouco além ali dos outros, da indústria, vamos dizer assim, né? Naquela época, o fenômeno denominado como síndrome das telefonistas, né? Ficou muito popular na França. Essas trabalhadoras reclamavam constantemente de sintomas como dor de cabeça, dor nas costas, alteração de humor e outros sintomas observados também fora do trabalho. Então tinha aquela situação. Inclusive, nos dias de hoje tem, né? Mas eu falo assim, era muito mais comum na época de 50 falar que mulher reclama mesmo, que mulher não, né, não dá para trabalhar e tudo mais. E, na verdade, ele foi contra isso. Falou, não, peraí, a gente tem que estudar isso. E ele começou, ao invés de estudar apenas as mulheres na operadora de telefonia, ele começou a estudar outros trabalhadores que também do sexo masculino. E ele percebeu a importância da ergonomia cognitiva. Então, lá na França, na década de 50, nasceu, em paralelo, lá nos Estados Unidos, estudos também de erros operacionais voltados ao nível de concentração desses operadores. Foi aí que houve-se a necessidade de uma criação, de repente, de uma norma específica para isso. Peraí, vamos fazer alguma coisa. A gente percebeu que os erros eles diminuem assim que o ambiente de trabalho ele está compatível com a atividade que o trabalhador está desenvolvendo. Assim, eu sou apaixonado pela história assim da segurança, da ergonomia e tudo mais, porque a gente percebe que alguém lá atrás buscou reconhecer isso, buscou entender o que estava acontecendo. Nessa época também, só para vocês entenderem, pessoal, Frank and Bird, né, um cara que ele desenvolveu a teoria de Bird, dos pássaros mesmo, né? Ele falou aí, em paralelo, só para vocês entenderem, ele entendeu que a cada 600 acidentes sem ferimento acontecia uma lesão grave incapacitante. Então, o cara entrou em quase 300 companhias nos Estados Unidos, pesquisando mais de 1 milhão de acidentes, e ele chega nesse denominador. E pasmem vocês, em 2018 eu fiz um estudo numa multinacional, os números eles se repetem. Então, assim, cara, incrível isso. Uma galera lá no passado estudou e hoje, a gente, em 2025, olha para isso e fala, poxa vida, né? Como a gente poderia ter dado um pouco mais de ênfase nisso, talvez não estaria aquele número do INSS lá, quase 500 mil pessoas afastadas por doenças mentais. Percebe? Então, essa galera lá na década de 50, eles já entenderam que se o cara tiver um posto de trabalho bem dominado, um posto de trabalho compatível, se ele tiver metas atingíveis, se ele tiver toda essa situação de conforto cognitivo, de concentração, mente, para ele desenvolver atividade, ele teria muito mais resultado e muito mais produtividade, resultados positivos, né? E muito mais produtividade no final da sua jornada. Então, a gente tem que agradecer essa galera que um dia se dedicou. Então, a ergonomia cognitiva, definida como campo de estudo da ergonomia com base nas habilidades cognitivas, né, dos trabalhadores, como, por exemplo, a questão da percepção humana, do processamento mental e da memória. Então, ele tem essa característica, tá? Então, tudo que a gente pensar em cognitivo, a gente vai remeter a esses textos, tá bom? É, por que ela importa, pessoal? Lá nos 50 eles já descobriram, né? O foco mental, né, essa interação do trabalhador com os processos mentais, atenção, memória e decisão, isso vai ter um resultado muito mais satisfatório, né? O adoecimento de um trabalhador por questões mentais no ambiente de trabalho, isso é péssimo. A gente fala que é os três pilares que sofrem, né? Acho que vai ter um slide daqui a pouco. Primeiro, é o trabalhador. Uma pessoa que ela é afastada das suas atividades, seja por um acidente de trabalho, seja por uma questão de saúde mental, o primeiro que está sofrendo é o trabalhador. Morte, sequela, dores, estado psicológico abalado. Infelizmente, o trabalhador ele sofre com isso. A empresa também sofre? Claro que sofre. Dinheiro gasto em cirurgia, medicamentos, psicólogos, enfim, tudo isso a empresa, por via de normativo, ela tem que bancar com isso. E a nação também perde? Sim. Porque a perda do elemento produtivo, pessoal, aumenta as taxas de impostos. Eu desafio vocês depois, uma tarefinha para casa, vocês entrarem assim, ó, MPT, Ministério Público do Trabalho, Observatório. O primeiro link que aparecer ali, você vai clicar, você vai ver um monte de gráfico piscando e você vai ver quantas pessoas estão afastando por acidente de trabalho, quantas pessoas estão afastando por questões de saúde mental no ambiente de trabalho, isso por online ali acontecendo. E quanto que está custando para a nação. Eu fiz um estudo de 2012 a 2018. Se você pegar um segundo, fracionar ele em 1.000 partes, tirar uma parte dessa, gasta-se 50 centavos. Ou seja, uma arrecadação de 15,6 bilhões para dar assistência aos acidentados. E quem está pagando isso? Quem paga essa conta? É eu, é você, é nós, trabalhadores, é o Brasil como um todo. Então a conta é cara para todo mundo. O trabalhador da sua ausência de trabalho, para a empresa tem que bancar toda a estrutura para ele poder desenvolver e a nação como um todo perde, entendeu? As taxas de impostos aumentam conforme a necessidade de dar amparo a esses trabalhadores. Então, assim, esses números que eu falei, pessoal. E acidente, como que acontece os afastamentos, Wander?
tanto de acidente como essa questão de doença ocupacional. A cada 47 segundos acontece um acidente ali que é registrado a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. E a cada 3 horas e 40 minutos acontece uma morte no ambiente de trabalho, seja por acidente de trabalho físico ou não, tá bom? É assustador. Esses números eu sei que eles assustam, eu sei que esses números, de primeiro momento a gente fala, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo, onde que nós vamos chegar? Mas numa quinta-feira, do último dia do mês de julho, eu vejo que tem pessoas nesse momento nos acompanhando, tentando aprender, desenvolver, sabe, aquele negócio de amar o próximo como a ti mesmo. Pô, se eu aprender algo aqui, eu conseguir talvez desenvolver uma profissão em cima disso e poder ajudar o próximo, a gente poder, se cada um fazer esse trabalho, mesmo que de pouquinho, eu acredito que a gente consiga reverter esse quadro, né? Não vai ser hoje, vai ser amanhã, mas com um trabalho bem desenvolvido, com a gente buscando esse aprendizado, eu acredito que a gente possa fazer a diferença em muitas empresas. Voltando aqui para a questão cognitiva, pessoal, a gente fala sobre o bem-estar integral, né? Esse é um assunto que eu falo que a Ângela domina demais. Ele complementa a ergonomia física. Por quê? Um ambiente de trabalho sadio e saudável, pessoal, eu falo assim, é delicioso. Quando existe isso, gente, eu entro dentro de empresa hoje, eu falo para minha equipe, falo, ó, eu acho que se eu não tivesse a Evolua hoje, eu queria trabalhar dentro dessa empresa. Sabe? Um negócio assim, incrível, das pessoas escutar a musiquinha domingo à noite, não sei se tem isso mais, né? Do Fantástico. Sabe, tipo assim, pô, eu tenho um trabalho, graças a Deus eu sou feliz lá, são pessoas que realmente buscam o mesmo diferencial que eu. Nossa, existe, mano, diversas empresas que a gente atende tem esse modelo de trabalho, mas tem umas também que a gente sabe que precisa melhorar muito para chegar até lá, né? Redução de erros, pessoal. Ergonomia cognitiva, quando a gente fala sobre concentração, ela também busca reduzir essa fadiga mental. É aquilo que eu falei, né? Erro, estresse, sobrecarga e tudo mais, e diminui os erros operacionais e a redução ali até mesmo de produtividade, né? Quando tem esses erros, tá bom? Estratégia-chave. A empresa ela tem que buscar essas interfaces. Primeiro, levantar os perigos e avaliar os riscos, né? O perigo ele é um fator de risco, daqui a pouco eu falo sobre isso, tá bom? Então, buscar o cerne do negócio, o que está causando isso, entendeu? Eu tinha antes de a gente empreender na Evolua, eu tinha um gestor que ele gostava muito dessa questão do problema ser resolvido na hora, sabe? Vamos ligar para a pessoa, a gente ia ali na mesma sala e tinha que resolver, ele tinha que sair dali de forma saudável, a empresa tinha que rodar saudável. Gostava muito dele, seu Eduardo, prazer, aprendi muito com ele. E a gente aprende isso. Então, a estratégia-chave é a gente entender, avaliar os perigos, perdão, levantar os perigos e avaliar os riscos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Pessoal, riscos psicossociais e fatores de riscos psicossociais, a gente tem esse texto, ele é muito comum hoje a gente ouvir ele, são coisas um pouco distintas. E o próprio exame psicossocial. São coisas distintas, tá bom? O, o, esse exame psicossocial, dois profissionais podem fazer, tá bom? O médico do trabalho ou o psicólogo. Eu, Vander, tenho visto 100% médico do trabalho fazer. Aí tem uma briga ali de conselho de classe, quem que pode, a NR7 cita o médico, não cita psicólogo, aquela conversa que a gente ouve todos os dias, né? Mas não é o caso aqui dessa discussão nesse momento. Mas o médico do trabalho pode sim fazendo o psicólogo também, tá bom? Por quê? Porque algumas atividades, pessoal, que envolvam um risco grave iminente ou não, ele precisa fazer um exame para saber se esse cara está bem para trabalhar. A questão cognitiva dele que a gente acabou de falar. Por quê? Em quais atividades? Pressões hiperbáricas, trabalho em espaços confinados. O que é espaços confinados? É todo o trabalho não projetado para ocupação humana, que pode ter deficiência de oxigênio ou gases contaminantes, geralmente encontrados ali em moega, poços, digestores, silos, armazéns, enfim, nesses espaços confinados, o trabalhador, antes de entrar para desenvolver essas atividades, ele tem que fazer um exame psicossocial, além dos outros, como eletrocardio, eletroencefalo, enfim, uma série de exames que vai constar lá no PSMSO da NR7. Trabalho em altura. O que é considerado trabalho em altura segundo a norma? Toda atividade acima de 2 metros onde haja o risco de queda. Ou seja, esse pessoal vai desenvolver uma atividade ali, então a gente precisa fazer alguns exames específicos. E o psicossocial está incluso nisso. Então percebe que o exame ali psicossocial, né, o risco psicossocial avaliado pelo médico do trabalho ou psicólogo, é uma diretriz específica para umas funções. Agora, os riscos psicossociais no ambiente de trabalho e os
fatores de riscos psicossociais, aí muda a nossa conversa, a gente vai entender com mais calma aqui. Então, quando a gente pensa em psicossocial, risco psicossocial, são aquelas condições, pessoal, de trabalho que causam, que vão causar dano à saúde física ou mental do trabalhador. Os fatores de riscos psicossociais, FRP, que o pessoal gosta de falar, estresse excessivo, assédio moral, alguma coisa nesse sentido, produtividade, são fatores de riscos que podem levar ao adoecimento do trabalhador. Então, a gente sempre desenvolve essas atividades assim, riscos, perigos e fatores de riscos, mas vamos entender com mais calma, né? Parece que começa a ficar um pouco confuso aqui agora, mas eu garanto que até o final dessa apresentação, meu pai, ô Ângelo, eu olhei aqui agora já é 9h13. Eu ia falar isso. Eu falo, olha, já Eu estamos vou, no é, eu limiar, hein? vou, eu vou correr aqui, pessoal, que eu sei que vocês devem estar cansadinhos, mas eu me assustei, eu achei que era uma 8h45 aqui agora. Eu vou correr um pouco mais. Vamos combinar até 9h30, Wander? Você consegue se Pode observar, ser. tá bom? Tá, eu vou olhando aqui, vamos correr. Então, quando a gente pensa em risco e em perigo, vamos entendendo a diferença. Perigo é tudo que pode causar um dano à saúde física ou à saúde mental do trabalhador. Um potencial de dano é visto como perigo. O risco é a interação com o perigo. Então, é muito importante a gente entender essa diferença, tá bom? Vamos lá. Então, para a gente nunca mais esquecer, risco é a interação com o perigo e perigo é tudo que tem um potencial de me causar dano. Vamos entender melhor isso aqui? Eu gosto de trazer fotinhas, que a gente, quando era criança, aprendia com foto, então depois de adulto, com foto fica melhor, tá bom? Perigo. Tudo que tem um potencial de me causar dano. Por exemplo, um mar com um tubarão. Você está na areia, o tubarão está lá no mar, você está vendo ele, aquela coisa toda, o tubarão no mar, ele é um perigo em potencial, porque ele tem um potencial de me causar dano. Ou seja, ele é um fator de risco. Percebe? A que momento que ele se torna risco para mim? Quando o risco é a probabilidade que o perigo ocorra. Então, a interação com o perigo, por exemplo, nadar com um tubarão, aí você está numa situação de risco. Ô, Vandré, qual que é a quantidade desse risco? É o pequeno, médio, grande, altíssimo, elevadíssimo? A gente faz uma matriz de probabilidade e cruza essa informação com a matriz de gravidade. A gente tem esse nível do risco, que assim a gente chama. Então, percebe? Perigo. Tudo que tem um potencial de me causar dano. Risco é a interação com o perigo, onde a gente avalia-se probabilidade e gravidade de um determinado evento. Tá bom? Vamos lá. Então, perigo mais a exposição, risco. Ou seja, risco é a interação com o perigo. Tudo bem? Vocês estão comigo? Vamos ver se vocês entenderam então, hein? Um leão preso numa jaula 15 dias sem comer. Isso é um risco ou é um perigo? Vocês têm 3 segundos para responder aí ó, no chat. Pergunta a ser respondida. Pergunta a ser respondida. Um leão preso numa jaula 15 dias sem comer. Risco ou perigo? Escrevam aí, por favor. Vamos Roberto, lá, de que é novo. perigo. Quem Perigo? mais? Perigo. É. Meire diz que é Perigo. perigo. Perfeito. Ó, o pessoal tá bem antenado aí, Ângelo. Rosângela, Exatamente. Vanessa, todo mundo disse que é perigo. Exatamente, porque eu citei na minha fala, né? Ele está preso numa jaula, ele é um perigo. Lembrando que o perigo e o fator de risco, eles se assemelham aqui, tá bom? Então, ele é um fator de risco, ou seja, ele é um perigo, um potencial de me causar dano. Contudo, ele está na jaula, eu estou aqui, enfim, mas eu preciso tratar desse leão. Eu estou tendo interação com o perigo, aí eu vou estar em risco. Que tanto de risco? Faz uma matriz de probabilidade e gravidade, você sabe o nível desse risco. E a gente aplica a hierarquia de controle de risco lá da NR1. Ao invés de eu colocar uma roupa, não sei, estou chutando aqui, tá, pessoal? Só para a gente poder entender a ideia. Ao invés de eu colocar, sei lá, um roupão que se ele me morder não vai me machucar, não, eu posso fazer barreiras, por exemplo. Barreiras eu estou ali neutralizando esse risco. Não, eu posso eliminar, eu posso tratar desse leão numa distância segura, enfim. Daí a gente vai para um outro caminho da segurança do trabalho, que daí é discutir uma análise preliminar de risco, enfim, tá bom? Mas percebe, perigo, potencial de me causar dano, que é o meu fator de risco. Risco é a interação com o perigo. Vamos continuar. Então, essa questão de perigo e fator de risco, né, são elementos ou condições, circunstâncias que aumentam a probabilidade da ocorrência de um acidente de trabalho, seja ele físico ou mental, tá bom? Com prejuízos à saúde do trabalhador. Fator de risco, eles não são o dano em si, percebe? Mas sim causas potenciais que, se não forem identificadas, controladas, tratadas, eliminadas, que a hierarquia de controle de risco pode levar a um evento indesejado, né? Vou dar outro exemplo prático para vocês aqui, ó.
Então, né, essa atividade é muito comum aqui na nossa região, operadores de injetora. Então, uma operadora de máquina que executa sua função ali na posição sentada. Então, ele está de frente com a máquina, geralmente fica rebarbando umas pecinhas ali. Esporadicamente, ela realiza a alimentação manual dessa máquina com matéria-prima granulada ali, enfim, que exige um esforço de elevação dos membros superiores e dos ombros, né? Tem uma foto aqui que eu coloquei aí da IA, aí, só para vocês entenderem, né? Bem simbólica. E esse movimento repetido ocasionalmente, embora não seja contínuo, né, de alta frequência, ali, ela não fica o tempo todo alimentando essa máquina, ela configura como um fator de risco ergonômico. Falando aqui de risco físico, né? Risco físico ergonômico, não físico do ruído e tal lá, né, que a gente falou. É um fator de risco ergonômico. Percebe? Esse movimento, ele repetido ocasionalmente, embora não seja contínuo, ele não representa um risco de imediato, mas ele não deixa de ser um fator de risco. É importante compreender que o fator de risco representa um perigo em potencial, percebe? Ou seja, trata-se de uma condição que pode vir a causar um dano à saúde ali do trabalhador, mas não necessariamente irá causar. Então, aqui, vamos supor que a gente está fazendo aqui nosso. Já estou dando um spoiler aqui, hein, Ângela, do Elben aqui, hein? A gente está analisando essa atividade, percebe? Ele é um perigo, ele é um fator de risco. Aqui estou falando de risco, né, físico, motor, força motor desse trabalhador, não necessariamente mental, que é o nosso foco no segundo momento. Mas ele tem um potencial de causar dano, percebe? Então, a gente vê a partir do momento que eu vi o perigo, que é o meu fator de risco, eu preciso ver os possíveis danos à saúde. Isso tudo é tabelado pelo Ministério do Trabalho, né? Neste caso, a elevação dos membros superiores e ombros, mesmo de forma esporádica, ele pode ter uma sobrecarga muscular localizada, especialmente na região cervical escapular, desconforto biomecânico, né? Em caso da altura da alimentação não seja compatível ali com as características antropométricas dos trabalhadores, altura, corpo físico, enfim. Olha que interessante. Potencial para desenvolvimento de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, como Ler e Dor. Existe uma ISO, o pessoal fala, que se a atividade ela for menos que 1 hora no dia, ela não tem potencial de causar Ler. Olha que informação de ouro para vocês, principalmente quem é da área de segurança do trabalho. Porque às vezes você vê nos inventários de perigos, a pessoa alimenta a máquina. Quantas vezes? Uma vez no dia. Potencial de dano. Ler. Não é. Então, por isso que a gente tem que entender a segurança como um todo, né? Mas, enfim, ao longo do tempo, se não houver ali as pausas adequadas, os controles e tudo mais, a gente pode sim ter um potencial de dano. Continuando, então a gente conclui que, portanto, ainda que o levantamento dos membros superiores seja esporádico, ele deve ser considerado um fator de risco ergonômico. Isso não significa um dano imediato, mas representa uma condição que, sob determinadas circunstâncias frequentes, postura incorreta, ausência de pausas, cargas repetitivas, pressão, tudo mais, pode causar sim um adoecimento do trabalhador. Então, ele não deixa de ser um fator de risco. E sempre, pessoal, que a gente levanta uma não conformidade, um perigo, um fator de risco, ou até mesmo um risco como um todo, é, por exemplo, se essa funcionária ela fosse a atividade dela fosse alimentar as máquinas, abastecer as máquinas, enquanto outras operadoras só fazem a parte de rebarbar ali a peça, por exemplo, deixaria de ser um fator de risco para ser um risco ocupacional. Que essa atividade, ela com certeza, ela vai ter uma lesão grave ali, até mesmo incapacitante, se não tratada, tá bom? E disso a gente precisa ter um plano de ação. Uma sucção automática seria uma opção. Ajuste na altura do ponto de alimentação da máquina, outra opção, né? Orientação sobre postura e ergonomia, ao invés dela erguer assim, por que ela não ergue assado, né? Plano de ação dentro de um gerenciamento do risco ocupacional para a gente ter ali começo, meio e fim dessa não conformidade, enfim, aí as recomendações são extremas, tá bom? Aí a Sandro, gente vem antes aqui. de você Oi. ir para o próximo, a Vanessa pediu para você repetir: perigo, potencial de me causar danos, Isso. E risco riscos. é a interação com o perigo. Aqui eu acho que é muito interessante, né? O Vander vai entrar na questão dos riscos, dos fatores de riscos psicossociais ou os perigos, né? O potencial de causar dano. Por que que é importante nós olharmos para isso? Porque às vezes, né, é, nós olhamos para aquela situação e nós temos que entender quais são as consequências ou quais são os danos que aquela situação pode causar dentro da questão dos fatores de riscos psicossociais que nós estamos falando, né? Exatamente, Ângela. Então, Exatamente. probabilidade, severidade, quantas vezes isso se repete, né? Quantas pessoas relatam que aquela situação acontece, né?
Então, o Vander está usando outros exemplos aqui, gente, inclusive que não tem relação, né? Ele está falando ali da máquina, mas para a gente entender que nós Isso. estamos tratando de fatores de riscos psicossociais. Ou seja, aquilo tem o potencial de causar dano no trabalhador. Isso que é muito importante. Vander, desculpa aí te Oi, interromper. não, perfeito. É interessante ter essa interação de linguagem. É exatamente isso, Ângelo. Aqui nesse momento, eu estou trazendo ali uma situação física do trabalhador, mas não tem como a gente também descartar toda a parte mental dessa atividade, entendeu? E perfeita a sua colocação, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Então, alguns fatores de riscos psíquicos no ambiente de trabalho ou que podem causar alguns fatores de riscos psicossociais, tá bom? Por exemplo, eu trouxe algumas ideias aqui só para a gente entender. Sobrecarga de prazo, excesso de trabalho e prazos inatingíveis geram esgotamento, né? Feito isso, o que tem de consequência? É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Falta de controle, assédio, conflito, insegurança. Eu trouxe uma outra lista aqui, eu vou correr que meu tempo está na bênção aqui. Pressão por produtividade. Pessoal, como eu tenho visto assim, essa questão da produtividade, em cada indústria que eu entro, não pode parar a máquina, não pode parar. Pessoas começam a ficar. Eu já tenho casos, eu ver assim na minha frente, pessoas começarem a tremer porque a máquina parou e ela sabe que o chefe dela vai vir brigar com ela porque a máquina está parada, porque ela não deu a produtividade que deveria dar. Então é muito triste quando a gente vê esses ambientes de trabalho, né? Comunicação tem tudo a ver, né? Uma pessoa fala uma coisa, daqui a pouco ela recebe uma ordem para desenvolver um determinado tipo de atividade, daqui a pouco o outro vem e fala outra, daqui a pouco ela fica perdida e quando o erro vem sobre o trabalhador, né? Então isso a gente fala que é um fator de risco psicossocial extremamente ligado ao trabalho, né? Insegurança de emprego. Eu vejo isso, mas se eu não fizer isso daqui, eu perco meu emprego. Olha, eu tenho meu aluguel para pagar, eu tenho minha prestação do meu carro, da internet, então como que eu vou fazer? A pessoa fica naquela pressão mental, eu vou usar esse termo, tá? Nesse momento não seria bem exatamente isso, mas essa pressão mental para desenvolver atividade, né? Falta de reconhecimento é um outro fator de risco psicossocial. Então, às vezes a pessoa trabalha tanto tempo ali. Gente, eu já ouvi de diretor de empresa falar assim, ó, se elogiar estraga. Meu negócio, estou aqui para meter a boca. Eu olhar assim, sabe, muito, pô, empresa que fatura milhões por dia. Então, assim, eu olho assim e falo, não, tem alguma coisa errada. Não, eu brinco, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. E, sabe, o cara olhar e falar, não, eu nunca vou elogiar um funcionário, você nunca vai ver isso de mim, mano. O cara olhou para mim no meu olho, assim, sem titubear na voz, e eu falei, meu Deus, né? Essa falta de reconhecimento total, perder equipe de excelentíssimo nível simplesmente por ter uma atitude como essa, né? Metas inatingíveis. Percebe que metas inatingíveis é um fator de risco psicossocial. Você ter uma meta, você ter uma, uma, uma meta de trabalho, isso é normal, mas metas inatingíveis tem que ter cuidado, né? E detalhe, essas metas também têm que causar algum desconforto no trabalhador, tem que ser consideradas. Eu até estava falando numa reunião que tive com o Marcelo Penteado essa semana, inclusive eu fui numa empresa, estava lá, a gente precisa fazer 1.600 peças por dia. E o cara perguntou, mas faz 1.600 peças por dia? Ele falou, o máximo que nós fez foi 800. Eu falei, mas tá, tá, vocês não fazem o que está escrito na placa ali, uma placona na empresa. Não, não faz. Faz 800, mas e aí? Se não faz, mas ninguém também nunca reclamou, então não dê, não é um risco psicossocial. Se não tem, não faz e também ninguém reclama, então tem que ter esses filtros, tá, pessoal? Turnos excessivos ou jornada prolongada. Tem uma empresa vizinha nossa aqui que a gente atende com algumas demandas. O trabalhador um dia trabalha num turno, no outro, 2 dias trabalha no outro, um mês trabalha de madrugada. Isso não é, isso é um problema também. Perdão, isso é um fator de risco que, se não cuidado, pode levar até mesmo ao adoecimento do trabalhador, né? Trabalho monótono e sem sentido. Às vezes chega pessoas e falam, se eu fui na empresa, eu falei, cara, essa peça que você está fazendo, ela serve para quê? Não sei. Só sei que é assim. Mas você não busca entender? Não, eu sou pago só para fazer a peça. Sabe assim, você vê um esgotamento extremo do trabalhador. Ambiguidade de papéis e responsabilidade, isolamento social no ambiente de trabalho, existe muito isso. Né? Quando a gente pensa, está acontecendo um assédio, eu vou tirar a pessoa do setor A e colocar no setor B, porque eu sei que o setor B ela não gosta de trabalhar ou trabalhar isolada. Percebe que isso também é um fator de risco, um perigo. Lembra? Tem um potencial de causar dano à saúde do trabalhador. E dentre outros, tá, pessoal? Vou correr aqui as consequências que eu falei para o trabalhador, para a empresa e para a nação. Vou pular esse slide, que o meu horário está
esgotadíssimo. Então, a segurança e bem-estar, pessoal, no trabalho é nossa prioridade. Quando eu falo nossa, eu vou ver você que está até agora ouvindo esse rapaz falar aí, essa barba branca aí, ó, que a NR elas são ferramentas essenciais para um ambiente de trabalho seguro. Então, assim, nunca vê a segurança como um todo, nunca vê essa necessidade de ajudar o próximo como um problema. Muitas vezes, pô, mais um vem me falar sobre isso, mais um treinamento, mais uma palestra, mais um Wellness Summit, mais um curso de analista de fatores de risco psicossociais. O pessoal busca o conhecimento, porque o conhecimento ele é o poder. Quanto mais a gente souber de algo, melhor vai ser as nossas decisões. Isso nos serve para toda a vida. Então, um desafio que eu deixo, né? A atualização da NRI 17 impulsiona a gestão de risco, isso é muito importante. Ele fala, poxa, mais um texto, mais uma coisa para a gente estudar. Eu via muito isso na introdução do E-Social no Brasil, nas empresas. Eu falei, não, gente, isso é bom, isso é um mercado de trabalho, isso aqui é mais um motivo para a gente poder entender que o ser humano agora ele vai estar um pouco mais amparado com a lei, então a gente tem que buscar isso e compreender e aplicar esses conceitos e proteger vidas. Eu falo que, eu, de novo, vou finalizar minha fala assim, da mesma maneira que eu comecei, eu sou extremamente apaixonado por essa área, né? Aqui a gente citou um item, a gente trabalha com diversas frentes de trabalho, diversos treinamentos, diversas características e tudo mais. Sou extremamente apaixonado por pessoas, gosto de gente e assim compreender e aplicar esses conceitos para proteger vida, para amar o próximo, para proteger o próximo. Então, vamos construir um ambiente de trabalho mais humanos, produtivos e sustentáveis, com saúde mental, pessoal, porque os números são assustadores. Ângela, passei aqui 3 minutos, te peço perdão, menino, que eu falei que ia até 9h30, corri um pouquinho no final aqui, mas eu espero muito ter colaborado essa noite com vocês. Me coloco à disposição, tem meu número lá no grupo, me procura. Wander, estou com dúvida, essa parte que você falou mais rápido, você pode explicar para mim? Pessoal, com o maior amor do mundo eu farei isso, tá bom? Muito obrigado vocês que me acompanhou até aqui, tá bom? Valeu. Wander, só peço que você interrompa o compartilhamento. Aham, Isso. Eu não sei se vocês estão me vendo, gente. Está me vendo aí, Wander? eu tô te Peraí, que eu vendo. esqueci como é que eu tenho que. Eu tenho que fazer. Ah, não, é aqui. Não é aqui, não é aqui. Ok, vou voltar aqui a ser. Acho que é isso. Isso, né? Acho que não é exatamente isso, mas depois. É... Ah, eu acho que eu tenho que tirar você do destaque. Aí. Ok. Gente, que aula, hein? Que aula. Que momento, assim. Rosângela, excelentes colocações, claras, objetivas, conexões com a realidade. Parabéns, área. Agradece. Profissionais como você, Vander, né? Disse a Rosângela aqui. Deixa eu. Peraí, que eu acho ainda que tá meio errado isso aqui. É, ok, não consigo ver você mais, Vander. Eu tô Porque te vendo e me vendo. tá te vendo? Eu não, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. É, ok, vou deixar aqui. Gente, pensem, né? Por que que nós pensamos em trazer esse momento? Por que que nós pensamos em fazer essa aula acerca da NR1, a mudança do texto da NR1, né? Esse trabalho, o que isso tem a ver com a gente, né? Com a questão da saúde mental, com a questão do. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Agora eu tô vendo certo aqui, gente. Tô Uhum. incomodada com tanto que eu tô me vendo. É, é, o quanto isso é importante para nós entendermos que a mudança da NR1, para quem não é da área técnica de segurança do trabalho, é um profissional na área de desenvolvimento humano, o quanto é uma mega de uma porta aberta. Percebem o Verdade. quanto nós estamos aqui dialogando com a legislação. Eu não sei se tem alguém aí da área só de desenvolvimento humano que está se percebendo.
Para mim, sinceramente, no início, quando o Vander me falava sobre todas essas coisas, para quem é do desenvolvimento humano, parece que é uma coisa meio monótona, né? Parece que é uma coisa assim que a gente, puxa, né? Vamos ver isso. É uma coisa meio assim, a legislação para mim não é algo que me atrai, Wander. Vou falar bem a verdade. Uhum. O Wander falou, sou apaixonado. Eu não sou. Sou apaixonado por bem-estar e saúde mental. Mas entender a norma, entender como é que isso se aplica nesse grupo normativo, o quanto uma coisa se conecta com a outra é muito importante para nós. Porque vamos imaginar, eu não conheço nada disso do que o Vander falou, quero trabalhar com desenvolvimento humano nas empresas, estou vendo a NR1 como essa mudança do texto da NR1 como uma mega de uma porta de entrada, né? Várias possibilidades, mas se eu chego lá e não entendo a normativa, eu posso estar um degrau abaixo, 2 degraus abaixo do que aquele que chega. Não dá para trabalhar sem entender a norma. Eu quero que vocês entendam isso. Não dá, mesmo que não seja, né? Eu acho meio monótono, assim, ficar olhando e lendo NR1, lendo NR17. Eu acho monótono, mas não dá para trabalhar sem levar em consideração isso, né? Você pode não ser não trabalhar com perícia, não ser um auditor, não é isso. Mas nós temos que entender quais são os aspectos que nós temos que ter conhecimento, o Wander falou isso agora, né? Estudar muito para que a gente possa levar, né, para quem é da área de bem-estar, levar esses planos de ação, os programas de bem-estar para dentro da empresa, né? Juliana, adorei, aprendi bastante hoje, faço um elo com a rotina que eu tenho visto de empresários e colaboradores que canalizam a saúde mental nos alimentos sociais para acalmar e a base do cuidado alimentar é um pilar importante para dialogar com a NR1. Isso mesmo. Uhum. Muito bacana, Ju. Vanessa, verdade, a nossa paixão é desenvolver as pessoas, é isso mesmo, né? Mas entender a norma hoje é fundamental, porque senão a gente não vai entrar, tá, gente? Não entra, né? Selmar, entender a complexidade na norma é muito importante, exatamente. E, Roberta, inventário de risco, plano de ação, PGR, a gente vai tendo que aprender tudo isso, né, Roberta? Não sei se a Roberta, acho que é da área, né? Técnica, só escreve aí para mim. É muito importante, porque se você chegar lá, né? Vamos pensar, eu e a Vanessa. Vou pegar a Vanessa, lá, a Roberta é ergonomista, né? Vanessa, nós não somos da área, né? Nós não éramos, pelo menos, né, Vanessa? Não tínhamos conhecimento técnico. Se eu, vamos pensar na Vanessa, chega lá, olha, eu vim implementar um plano, um programa de bem-estar. E aí, alguém fala para ela, olha, no nosso PGR o plano de ação tá assim. Como é que a Vanessa vai atender se ela não sabe o que é PGR, não sabe o que é plano de ação? Então, nós precisamos estar por dentro dessas nomenclaturas. É muito importante isso. Mesmo que isso não significa que nós vamos mudar de área, que nós vamos ficar na linha. Eu conversei com o Vander o ano passado e o Vander me falou, Ângela, olha, tá tendo uma formação para para compreensão, né, não sei se você lembra dessa nossa conversa, Vander, que estava tendo aqui na nossa região. Eu falei, não quero fazer levantamento de riscos, não. Aí, logo depois, eu fui entender que não é só isso, né? Não é só fazer o levantamento, não é para isso. Mesmo que eu queira só implementar, é importante que eu conheça, né? Tem que minimamente conhecer. Rosângela, toda explicação legal dá respaldo para as ações efetivas. Isso mesmo, Rosângela. Tem que ter atendimento das NRs, pois dá suporte para falar aos empresários. Isso é fundamental, Rosângela. Se nós formos e nós não tivermos conhecimento da NR, nós nem conseguimos dialogar com o empresário que agora está preocupado com isso, né? Então,
Aí se chega no ser humano. Perfeito, né? Eu falo que não, se eu entro pela porta ou pela janela, não me interessa. O que interessa é que eu entro e nós conseguimos levar a nossa, o nosso propósito. Roberta, excelente. O Vander mostrar a conexão da segurança e a ergonomia. Muito legal, né? Gente, valeu, né? Valeu. Vander, muito obrigada, né? Agradeço demais pela sua disponibilidade de estar aqui conosco essa semana. Acho que foi fundamental, com certeza. Eu não teria, né, essa autoridade para falar sobre esse assunto. É, sou muito mais da área humana, né? Então, essa área da legislação eu acho que é muito importante alguém que já tenha um conhecimento e uma experiência sobre isso, né? É, bom, gente, agora, Wander, você quer fechar aí sua fala só para a gente. Não, eu acho que eu agradeço até o pessoal está acompanhando até agora também, né? Esse esforço de vocês em participar e fazer perguntas, isso é muito importante para nós também, né? Uhum. E agradeço você também, Ângela, pelo convite e coloco à disposição aí no que precisar, tá bom? Tá, joia. Semana que vem nós vamos ver ouvir e ver o Vander novamente, né? Ficou lá para ele vai tratar justamente dessa parte mais prática, né? Do que nós vamos fazer com tudo isso que nós estamos aprendendo. Nos vemos então, gente, no Wellbeing Summit. Continuamos conversando no grupo, mas é o Wellbeing Summit agora, né? Amanhã já é sexta-feira, quarta-feira, a gente já tem o Wellbeing Summit. E quem não se inscreveu, por favor, se inscrevam. Nós estamos fazendo por lotes, por isso que vocês viram lá aquele comentário de alguém que não tinha mais, né? Inscrições. Então, nós temos que fazer por lote justamente pelo pagamento que nós fazemos das plataformas, tá? Então, abriram novas vagas, entrem lá e façam sua inscrição. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem até agora aqui com a gente e nos vemos então no Wellbeing Summit. Até mais, Vander. Até mais. Boa noite para todos. Boa noite.